Louvado seja o nome de Jesus. Deixa teu like, faz um comentário, propaga o Evangelho em face da terra, meu irmão. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero falar algo que está pulsando dentro do meu coração e eu quero ser bem breve, em nome de Jesus de Nazaré. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13, diz assim: que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Eu vou ler de novo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Observa comigo, meus irmãos. Aqui nesse texto nós vemos a Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui nesse texto eu consigo perceber também a função e a operação individual de cada membro da Trindade. Paulo fala aqui sobre a graça de Deus Filho, a sua morte, a sua ressurreição, o seu sangue derramado por nós, o seu amor incondicional como pastor que veio reassumir as suas ovelhas e nos trazer de volta a um relacionamento com Deus. O segundo Adão, a Bíblia diz. Aquele que deu a sua vida para santificar um povo para o seu nome. Aquele que nos desarraigou do sistema desse mundo, derramando o teu sangue, morrendo por nós. Aquele que assumiu a nossa condição, que naquela cruz que simboliza a maldição, o pecado, de se comparar com uma serpente de bronze que Moisés levantou na serpente. Serpente na Bíblia fala de maldição, serpente na Bíblia fala de pecado, e ele disse, da mesma forma que Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, porque o Pai amou o mundo de tal maneira, que deu o Filho, o unigênito, aquele que estava no seio de Deus, a expressão exata do teu ser. Ele deu o Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a graça do Senhor Jesus Cristo. Logo em seguida, Paulo diz: e o amor do Pai. Meus irmãos, Salmo 139 diz que no livro do Pai foi escrito todos os dias da nossa vida, antes mesmo que nós existíssemos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1, que Ele nos elegeu no amado antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Zacarias capítulo 2 diz que Deus, o Pai, criou o espírito do homem dentro dele. Fala da nossa origem, fala da nossa identidade. O Pai, o amor do Pai de dar o Filho em resgate das suas ovelhas que foram extraviadas, que saíram do aprisco. O Pai é o arquiteto de todas as coisas. No coração do Pai foi criado todas as coisas. E depois Paulo diz: e a comunhão
do Espírito Santo seja com todos vocês. O Espírito Santo que pairava sobre as águas, o Espírito Santo que Paulo diz, nós estamos no ministério do Espírito Santo. Meus queridos, Deus Pai está no teu trono, Deus Filho à tua direita, mas Deus Espírito Santo está aqui na terra. Deus Espírito Santo é o hospedeiro. Deus Espírito Santo é aquele que ficou responsável em cuidar das feridas do samaritano. Deus Espírito Santo ficou responsável em interceder por nós. A Bíblia diz que Deus Espírito Santo se alegra, que Deus Espírito Santo sente ciúmes, que Deus Espírito Santo se entristece. E por que Paulo falou? E a comunhão com o Espírito Santo. Porque Paulo sabe que Deus está no trono, Deus Filho à sua direita, mas o Espírito Santo foi deixado para nos ensinar todas as coisas, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo de Deus foi deixado para orar por nós. O Espírito Santo de Deus ficou responsável pelas coisas do Pai, e é Ele que tem a chave do celeiro do Pai. E se você não aprender a ter comunhão diária com o Espírito Santo de Deus, você não vai ter a concretização do plano estabelecido pelo Pai antes da fundação do mundo. Se você abrir em Gênesis, a Bíblia disse, e disse Deus. Logo em seguida, o Espírito parava sobre as águas. Nós vemos a interação da Trindade em tudo. Precisamos aprender a nos relacionar e ter essa comunhão que Paulo diz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão, o relacionamento com o Espírito Santo esteja com todos vós, porque se sois de Cristo, o Espírito de Deus habita em vós, e esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, esse Espírito que parava sobre as águas, ele também vivificará o teu corpo mortal. Nós vivemos debaixo da lei do Espírito de vida. Então precisamos aprender a ter comunhão com o Santo Espírito, ter relacionamento. Meus irmãos, eu acordo pela manhã e digo bom dia, Espírito Santo, me conduza ao coração do Pai, glorifique Jesus, eu estou debaixo da tua liderança. Eu termino meu dia, boa noite, Espírito Santo, me encoraje, fale comigo, me dê visões, me ensine a palavra, guarda meu coração. Eu quero estar em santidade, eu não quero sair fora da sua direção. E quando Jesus falou, e o Pai enviaria, eu rogarei o Pai, e Ele vos enviará o Espírito da verdade que o mundo não pode ver, nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque Ele estará dentro de vós, e esse Espírito Santo vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos ensinei, e Ele vos anunciará as coisas que há de vir. Ah, o Espírito Santo de Deus, Ele é tudo. Paulo falou que Ele é um tesouro dentro de nós, em vasos de barro. Precisamos, meus irmãos, ter um relacionamento diário com o Espírito Santo,
Tem um relacionamento diário com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. O Espírito Santo está aqui, por isso que Paulo falou, e a comunhão. Ou seja, o Espírito Santo, a Bíblia, o Novo Testamento é chamado do ministério do Espírito. Ou seja, Paulo está dizendo, e o relacionamento com o Espírito Santo, porque ele está aqui, ele quer ser seu amigo, ele quer ser seu pastor, seu mestre, ele quer ser seu professor, ele quer ser tudo para você, meu irmão. Tudo, ele pode te ensinar todas as coisas. E quando o Espírito Santo vem, meu irmão, quando ele é enviado, quando ele desce ali em Atos capítulo 2, o primeiro lugar que ele toca no homem é na língua. Ele traz um recurso com ele, que é a oração em outras línguas. Quando você passa tempo orando em línguas, você está deixando o Espírito Santo te guiar. Você está saindo fora do preceito. Você está saindo fora do que Isaías diz, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco ali, um pouco ali. Você está saindo fora das regras e você está agora vivendo como, você agora está sendo como o vento, não sabe para onde vai, nem para onde vem, impelido pelo Espírito, guiado pelo Espírito. Se sois filho de Deus, sois guiados pelo Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Toque esses irmãos que estão ouvindo essa mensagem. Enche eles, batize eles, encoraje eles, dê fome para eles. Em nome de Jesus. Nós queremos glorificar Jesus, mas precisamos da tua ajuda. Santo Espírito de Deus. Eu te adoro, Senhor. Eu te adoro, Senhor, eu te bendigo, eu te louvo, Espírito Santo de Deus. Me ajuda em minha fraqueza. Eu quero ter comunhão diária, todos os dias com você. Me revele a graça do Filho, me revele o amor do Pai. Tudo isso acontece quando nós temos comunhão contigo. Tudo isso acontece quando temos comunhão com o Espírito Santo. Ele foi enviado para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sem o Espírito Santo, não vamos conseguir. Nós te damos autoridade, Espírito Santo. Entra nas nossas vidas. Nós nos submetemos a Ti, em nome de Jesus.